dia são exatamente 12 horas e 39 minutos. Para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aí em 104,9 ou através da internet, né? Pelo www.uniãofmce.com.br. Bem, gente, hoje eu estou aqui cercado de jovens, né? Falando sobre drogas, né? Da repressão, a prevenção, um olhar sobre os jovens de Mauriti. Eu estava vendo aqui algumas coisas e achei interessantíssimo. Eu estou aqui com o professor Júlio César, né, da Escola Profissionalizante Padre João Bosco de Lima, também com a professora Ana Nara, acertei? Ana Nara, o aluno Pedro Kel, a Amanda Rodrigues e o João Gabriel. Vocês são finanças e o João é de informática, né, João? É o cinegrafista de hoje, né, João? Tá certo. Gente, a gente vai falar aqui sobre um projeto bacana que os alunos, juntos com os professores da Padre João Bosco de Lima, esses que eu citei, estão desenvolvendo aqui no município de Mauriti. Eu queria saber já de você, Pedro Kel, aproveitar e desejar a você uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa 104,9. Daqui a pouco eu falo com vocês, deixa eu começar com ele aqui, falando de onde é que surgiu essa ideia, né? Qual o ponto principal, qual o ponto inicial para vocês falarem desse tema tão importante com os jovens, é de jovem falando para jovem. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da União FM. Primeiramente, é um prazer estar aqui presente, representando toda a comunidade escolar e também o projeto Drogas, a Falsa Fantasia do Mundo Real, que agora tem o nome da Repressão e Prevenção, que traz um olhar sobre os jovens de Mauriti. Bom, como foi questionado, a ideia surgiu ainda no início do ano letivo, nas aulas de projeto interdisciplinar, com os professores Ana Nara Braga, aqui presente, e também a Dailson Albuquerque, que infelizmente não pôde estar aqui presente com a gente por conta de alguns empecilhos. A elaboração desse projeto foi vivenciada por um processo coletivo, por meio de reflexões acerca das discussões de momento vivido e a percepção que os alunos possuem em relação ao uso abusivo de drogas, sejam elas lícitas e ilícitas na nossa sociedade e, consequentemente, no meio escolar. Além disso, a intensa criminalidade e violência urbana, que podem estar diretamente ligadas ao consumo desses entorpecentes, ocasionam um grave problema social e de saúde pública, tanto no nosso município quanto no âmbito estadual como federal também, e com forte impacto econômico sobre os cofres públicos. Pode não, está ligado, eu colocaria essa ênfase aí, mas bacana. A iniciativa é legal, viu, Pedro Kel? Parabéns aos alunos aí, a gente vai continuando conversando, e aí eu já vou passando as perguntas e conhecendo cada um de vocês aqui falando sobre esse assunto. Achei bacana, viu? Essa introdução que você fez, ela é exatamente falando sobre a perspectiva do trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, da conscientização. A professora Ana Nara, né, está aqui conosco, vai falar aqui um pouco sobre, é uma pergunta interessante aqui, o que leva, né, os jovens a usarem drogas e como elas atuam, causando aí a dependência. Porque a gente muito fala, né, sobre drogas, mas não sabe como que é o processo para que cause a dependência e a gente possa perder aí muitos jovens para essa batalha, né, professora? O nosso projeto, ele tem justamente essa intenção, informar, prevenir e não reprimir os jovens. E aí falando de maneira aberta, trazendo a conscientização. Então, muitos estudos apontam que os nossos jovens usam drogas e tem vários fatores que vão levar a esse consumo, como, por exemplo, a fuga da realidade, em virtude de vários conflitos internos e externos dos jovens. Outro fator que pode ser citado também é a falta de conhecimento dos jovens. Em relação ao quê? Em relação aos efeitos e consequências do uso para a saúde humana. Então, essa falta de conhecimento também é importante citar. Outro fator também seria a influência dos amigos, para eles terem uma aceitação social, a questão da vulnerabilidade social, a curiosidade dos jovens por buscar sensações prazerosas a todo momento. Então, essa curiosidade também levaria ao consumo. Além também da influência midiática ligada à venda de bebidas alcoólicas. Infelizmente, aí são questões que estão praticamente atreladas na questão da dependência, no primeiro uso. Eu acho que o dependente, principalmente das drogas lícitas, que eu diria assim, como álcool, como cigarro, são muito procurados por essa coisa da mídia, né? Se fala muito na mídia, em roda de amigos, por exemplo, não, você não bebe, você tá por fora. O engajamento do jovem, né, por fora. E aí meio. Acaba causando um certo desconforto do jovem em relação àquele assunto e acaba tendenciando a que ele faça o uso da bebida, faça o uso do cigarro, muitas vezes até sem nenhuma pretensão, mas infelizmente a gente sabe que são
drogas que causam aí um teor de dependência enorme, não é isso, professor? Justamente. Já com relação à dependência química em si, após o consumo das drogas, elas vão acionar áreas específicas no cérebro, que são as áreas de recompensa. Essas áreas são responsáveis, né, são encarregadas de receber estímulo de prazer e transmitir essa sensação para todo o corpo. Evolutivamente, o homem criou essa área de recompensa e é nelas que a droga interfere. Então, ela vai induzir a uma ilusão química de prazer e vai fazer com que o jovem, ele use compulsivamente essas drogas, mesmo que isso leve, né, ameace à sua saúde. Infelizmente, é esse o sentido da coisa. A gente às vezes vê muito, escuta muito. Não, mas eu entrei porque foi tão bom a primeira vez, mas depois virou dependente, é um vício horrível, acabou... É a troca da fonte natural de prazer por a fonte proporcionada pelas drogas. E acaba que causa uma problemática enorme, não só para o jovem, mas para a família, para todo mundo. Para a sociedade, né? São vários os impactos sociais ocasionados devido ao consumo de drogas. Verdade, professor. Eu quero conversar também com a Amanda Rodrigues, né? Amanda, seja bem-vinda também aqui à nossa 104,9 para falar sobre esse assunto tão importante e conscientizar os nossos jovens sobre essa questão. Falando aqui sobre drogas e tudo, eu queria te fazer uma pergunta. Se sempre houve proibições em relação às drogas na história ou elas já foram assim aceitas, já foram liberadas, estimuladas? Que a professora já falou aqui sobre a mídia, né, em relação às drogas lícitas. Mas você tem aí, eu acho que você estudou dados históricos aí, pode nos passar. Boa tarde. Boa tarde, Lucas Luan. Boa tarde, ouvintes da Rádio União FM. Bom, o consumo de drogas, ele não é algo tão atual. Essa relação do homem com a droga é algo tão antigo quanto a própria existência humana. Antigamente, as drogas elas eram utilizadas como remédio para a cura de doenças, a minimização da dor. E algumas civilizações politeístas, elas utilizavam as drogas porque acreditavam que ela funcionava como meio de comunicação entre as pessoas e os deuses. Só lembrando que politeísta, gente, é crença em vários deuses. Né? Então, só para que a gente, né, o pessoal está em casa, politeísta. É porque nós, na nossa civilização existiram e existem várias pessoas que, por exemplo, comunidades que acreditam em vários deuses, né? Como, por exemplo, a mitologia grega. Exatamente. Nós, no cristianismo, somos monoteístas, né? Porque acreditamos em apenas um só Deus. Outro fato interessante que as drogas elas foram utilizadas até mesmo como moeda de troca no período do Império Colonial. Então, esse processo de criminalização do uso de drogas é algo bem recente. E eu acho que não só o período colonial, hoje a gente vive muito nessa realidade, inclusive das drogas ilícitas, que ela hoje é movimento de troca, principalmente do tráfico, infelizmente. Amanda, você colocou muito bem aí, parabéns, viu? Ô Pedro, aí eu queria voltar para a pesquisa. A gente falou aqui um pouquinho sobre a historiografia, a professora falou sobre o contexto da idealização das drogas em relação ao como ela atua ou não na dependência. Eu queria saber de você, como foi aí, como foi que vocês fizeram essa pesquisa? Vocês saíram entrevistando, conversando? Teve uma metodologia para que isso acontecesse com entrevistas ou pesquisas, não? Todo um método logístico foi utilizado para realizar essas pesquisas, né? Inicialmente, a gente tinha decidido a temática, drogas. Só que essa temática é uma temática muito ampla e necessita de um grande respaldo intelectual para que possa ser trabalhada. De início, como premissa, tivemos que realizar um amplo levantamento de dados em livros e sites especializados sobre o tema, em alguns trabalhos científicos de especialistas sobre drogas, como, por exemplo, Laura Perin, que vai atuar com incisão na questão das drogas, principalmente entre os adolescentes e também na escola. Depois de termos analisado as drogas em âmbito regional e também nacional e suas consequências, partimos para a vertente municipal, que é o real objetivo do nosso projeto. Aqui em Mauriti, realizamos algumas entrevistas para obtermos dados e para isso aplicamos alguns questionários. Foram entrevistados pelo menos 250 jovens em idade escolar, de ambos os sexos, sendo divididos de forma igualitária entre os sexos, masculino e feminino. E esse número, os 250 jovens aproximadamente, ele atinge os parâmetros científicos, o que garante um grau de confiabilidade bem elevado face aos objetivos do projeto.
bacana, né? Uma perspectiva bem inovadora, bem, apesar de você fazer pesquisas e ter dados, lógico, para obter qualquer pesquisa você precisa buscar esses dados. Mas aí eu queria perguntar já para você, Amanda, sobre, o Pedro já falou aqui, e aí você poderia me falar, depois que foi feito esse trabalho, depois que foi feita essa pesquisa, junta de material, coleta e análise desses dados, surpreendeu ou não? Sim, um dos dados marcantes é que muitos jovens, eles utilizam as drogas para se inserirem em um meio social, ou seja, para aceitação social. Isso demonstra uma certa vulnerabilidade dos nossos jovens às drogas. Outro dado muito surpreendente é que, apesar do álcool ser a droga lícita mais utilizada, há um grande aumento no consumo de drogas ilícitas no nosso município, como, por exemplo, a maconha, o crack e a cocaína. Nesse contexto, dá-se a importância de instruir os nossos jovens sobre o perigo das drogas e prevenir os mesmos desse mal. Isso é muito triste a gente escutar quando você fala sobre isso, apesar de vocês estão falando aí de uma perspectiva de mudança nesse quadro de realidade com parte de conscientização do projeto, a gente fica muito triste quando vê dados como esse. E aí eu queria saber de você, Pedro, se a gente está fazendo aqui um jogo de pergunta para os meninos, porque eles estão trabalhando nesse quesito, estão sabendo muito bem o que é, como falar sobre. E aí eu queria saber sobre os impactos, né, na sociedade em relação a esse uso, infelizmente, excessivo das drogas. Certo. Bem, o uso de drogas gera uma cadeia de impactos, partindo de uma crescente alocação de recursos para reprimir esse uso. Como, por exemplo, vamos citar principalmente o fato dos grandes gastos referentes à população carcerária advindo do uso e tráfico de drogas. Mas isso só leva em consequência, só leva em consideração as drogas consideradas ilícitas. Entretanto, o projeto propõe também, como um de seus objetivos, voltar o olhar não só às drogas proibidas, mas também às drogas consideradas lícitas, aquelas que são de livre comercialização e também de livre uso. Nessa perspectiva, em 2014, por exemplo, o Ministério da Saúde registrou mais de 172 mil internações relacionadas a acidentes de trânsito que foram consequências do uso de bebidas alcoólicas em demasiado uso, nesse caso. No Brasil, também em 2010, a taxa de mortes atribuíveis ao álcool, ou seja, as mortes que se deram em consequência do uso abusivo de bebidas alcoólicas, foi de 11,7 para cada 100 mil habitantes na vertente feminina. Quando partimos para a vertente masculina, os dados são ainda mais assustadores. Foram quase 74, a cada 100 mil habitantes. Então, são dados alarmantes quanto a mortes referentes a drogas que são consideradas lícitas. Também vale ressaltar os prejuízos anuais com o tabaco no Brasil, que também são assustadores, já que são gastos mais de 39 bilhões de reais anuais com problemas referentes exclusivamente ao uso do tabaco ou do cigarro, como queiram chamar. E além disso, mais de 17 bilhões de reais são alocados para sanar problemas referentes às consequências do uso do tabaco, como, por exemplo, os diversos cânceres que podem se originar através do uso dessa droga considerada lícita, mas que contém mais de 4.700 substâncias tóxicas e prejudiciais à saúde humana. Né? Quanto a gente não poderia mudar em relação aos números se não houvesse aí o uso, infelizmente, que a gente sabe, e os professores aqui sabem muito mais que vocês, meninos, que a época dos anos 80, dos anos 70, era um modismo muito grande em relação, principalmente, ao cigarro. A gente via na televisão, hoje já mudou muito essa questão, através das campanhas, e até no filme, nos filmes da televisão, nas novelas, se não tivesse ali a Marilyn Monroe usando seu cigarro ali, não era filme que as pessoas queriam assistir. Então, infelizmente, essa questão midiática também atrapalha muito. Eu estou com algumas outras perguntas, mas o tempo está um pouco corrido. Eu queria passar aqui também para o professor, passa o microfone aqui, por favor, para o meu querido amigo e professor Júlio César. Professor, eu acho que a gente já teve ideia, já está tendo a ideia, apesar de não dar para perguntar muito, já está tendo a ideia de que esses meninos estão fazendo um projeto belíssimo no município de Mauriti, com pesquisa, com avaliação, com um projeto praticamente científico mesmo no intuito da coisa, e isso é muito bom para o desenvolvimento da escola, o desenvolvimento desse alunado como um todo. Você não concorda comigo, professor? Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Deixa eu baixar um pouquinho que a voz a voz é maravilhosa. Vai, Júlio. Tá certo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde,
Amanda, Pedro, a professora Nanara, João Gabriel, nosso cinegrafista de hoje. O impacto é fundamental e tem sido bastante significativo. Quando a gente está, assim, para mim é um prazer enorme ouvir a Amanda, ouvir Pedro falando sobre drogas, porque a gente percebe os nossos estudantes, né, professora Nanara, falando com tanta segurança, com tanta propriedade, conhecimento de causa sobre este assunto. Isso é muito relevante para nós. E a gente percebe um ponto muito importante também desse projeto, certo? Que é a escola e além de seus muros, certo? Eles conseguirem fazer um trabalho em parceria com a Fazenda da Esperança, conseguir realizar uma pesquisa de campo com estudantes da nossa própria escola, mas também com estudantes de outras escolas aqui do município, isso não tem preço, é muito significativo. E eles enalteceram aqui o papel que ele é fundamental, que é o papel da prevenção sobre a repressão. Você citou há pouco a questão do sistema carcerário, que os meninos também citaram, mas segundo pesquisas do site G1, 1 em cada 3 presos está preso por tráfico de drogas. E geralmente são pessoas de origem bem humilde e que não tiveram acesso ao conhecimento. Felizmente, né? 12 horas e 55 minutos. Eu estou conversando aqui com o professor Júlio César, com a professora Nanara, também com Pedro Kel, Amanda Rodrigues e também aqui está conosco o João Gabriel. Oi, João. A gente está falando aqui sobre esse trabalho que eles estão desenvolvendo e achei interessante isso que você falou, professor. A saída desses alunos dos muros da escola, mostrando que a comunidade escolar, junto com a sociedade, ela pode mudar muito o quadro em relação a essa questão de drogas. A gente está falando aqui sobre o projeto Drogas, da Repressão à Prevenção, um olhar sobre os jovens de Mauriti. Professora, eu tenho que finalizar, que são 12h56, a gente pulou até um pouquinho o que a gente tinha combinado aqui, mas eu queria saber de você, está acompanhando esse projeto, como é que você está vendo esses alunos desenvolvendo isso com tanta maestria? Eu vi, pelo que eles falaram aqui, eles estão com conhecimento, né, conhecendo bem a causa, buscando as informações e levando, conversando a voz que os jovens entendem. Porque muitas vezes não adianta a gente pegar uma palestra de uma autoridade que fala de drogas há muitos anos e ao mesmo tempo essa pessoa não poder falar a língua que o jovem entende. Porque esses números, eles mostram que a consequência das drogas é, infelizmente, em sua maioria, na vida dos jovens. Porque a perspectiva de vida dos jovens, quando se envolvem com drogas, é pequena. Passa dos 30, 40, muitas vezes não chega nem a isso. Então, quando você vê jovem falando a linguagem do jovem sobre as consequências disso, é importante, não é, professora? Muito importante. Eu falo em meu nome, em nome da escola, em nome do professor Adailson. Então, todos nós estamos extremamente orgulhosos. Nós temos extrema admiração por eles. Estão aqui representando quase 90 alunos que são protagonistas do projeto, que são das turmas de terceiro ano do curso técnico em Finanças e Agropecuária. Então, estão representando aqui brilhantemente esses jovens. Todos atuaram efetivamente no projeto, tanto na escola como nas ações externas do projeto. E o ambiente escolar, ele é um local privilegiado para desenvolver as práticas de educação em saúde, né? Que a gente quer fazer a promoção em saúde, com relação à prevenção. E também é uma prática social, né? Uma prática social, justamente. Esse trabalho desenvolvido, ele vai promover a responsabilidade social dos nossos jovens e Pedro e Amanda, eles refletem bem isso. Por quê? Porque eles são jovens e têm a capacidade de socializar conhecimentos que vão frutificar um posicionamento crítico referente ao uso de drogas. Então, é um jovem conversando com outro jovem e essa informação sendo transmitida dessa forma vai ter uma conscientização ainda maior. E a gente não quer um diálogo que seja repressor, a gente quer um diálogo de conscientização. E é isso, eles criarem um posicionamento crítico frente à realidade que eles estão inseridos. E muitas vezes a gente vê aquela perspectiva de você, como jovem, poder dizer não às drogas, mas ao mesmo tempo não dizer não por dizer não. Dizer não sabendo. Sendo consciente. Sendo consciente do que você está dizendo. A pessoa te ofereceu, você diz não porque eu sei os malefícios que a droga pode causar na minha vida. Eu acho que essa é a perspectiva. Os meninos estão de parabéns, viu? Parabéns a vocês, aos outros alunos. Eu acho que o trabalho continua, né, Amanda? Vocês continuam aí falando com os jovens, falando com os alunos. Parabéns, viu? Eu espero que vocês continuem fazendo esse belíssimo trabalho junto com esse projeto e que outros projetos venham também para que vocês possam mostrar o talento de vocês também, falando e se expressando sobre diversos assuntos. Parabéns, viu? Muito obrigada, eu agradeço.
E eu, juntamente com o Pedro e todos os outros, a gente vai, mesmo depois que acabar, que a gente está no 3º ano, chegando no finalzinho, a gente vai continuar trabalhando para desenvolver nas pessoas esse pensamento de repúdio às drogas. Porque depois de tantos estudos, a gente pode conhecer a fundo os males que essa droga causa. Então, que as pessoas, né, os jovens, eles possam cada vez mais ter em mente o quanto é ruim as drogas. Por um momento elas podem até te fazer feliz, mas depois a felicidade vai embora. Eu garanto que você vai ficar cada vez pior a cada dia que passar. É isso, a Amanda falou muito bem. E Pedro, você quer deixar uma mensagem para os nossos jovens que agora escutam aqui a nossa 104,9, estão escutando vocês falarem com tanta propriedade sobre o assunto, através de pesquisa, de trabalho, que é possível você dizer não conscientemente. Então, por favor, fale aí para os nossos jovens e muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Bom, obrigado mais uma vez por ceder o espaço para a gente propagar as ideias desse projeto, em nome de toda a comunidade escolar que desenvolveu, em nome dos professores, da Amanda também, que falou tão bem sobre quando foi questionada. E aos jovens que estão nos escutando, eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho 17, a Amanda também tem 17. Não tem nenhuma diferença entre nós e vocês que estão aí a escutar, sintonizados na 104,9 na União FM. Então, se nós conseguimos absorver todos os malefícios que a droga pode trazer, se hoje eu consigo chegar para um amigo que me oferece, eu consigo dizer não, e consigo ter também respaldo para resistir, qual é a diferença entre mim, que estou falando, e você que está escutando? Então, eu vou, como a Amanda também já falou, sempre vou propagar essa ideologia. A informação é imprescindível para que a pessoa consiga dizer não, mas dizer um não consciente, não só por dizer. Muito bem, Pedro. Professor, a gente está vendo isso que os professores, eu que estou aqui, você que está acompanhando a entrevista aqui gravada, a gente vê os olhinhos desses professores brilhando quando esses meninos falam com tanta propriedade sobre esse assunto. Lógico, um assunto que causa aí um horror tremendo quando a gente vê os números, um horror tremendo quando a gente vê jovens tão jovens, perdendo a vida, perdendo o prazer de ser jovem, o prazer de ser criança com as drogas, o prazer de ser adolescente. É uma fase tão boa, 16, 17, 15, por que não aproveitar, por que não se divertir, né? E a gente vê isso e vê aqui os olhos dos professores brilhando pelo trabalho que também fazem. Parabéns, professores, pelo incentivo e pelo desejo de vocês fazerem com que esses alunos sigam esse caminho tão bonito, que é o caminho da conscientização, e para que mais jovens olhem essa situação como uma situação que eu não quero para mim, nem queremos para você. Não é isso, professor Júlio César? Perfeito, é essa análise mesmo. E aqui a gente quer agradecer, enquanto escola, a todos que estão ouvindo essa programação, e também a você, Lucas, ao Jonas, a toda a equipe que faz a União FM, por ter cedido esse espaço. Que ele é primoroso para que esses jovens, Amanda, para que Pedro, simbolizando tantos outros que estudaram sobre essa temática, né, possam fazer chegar àquela pessoa lá de casa, aquela pessoa lá do trânsito, através das ondas do rádio, essas informações que elas são primordiais e certamente farão muito a diferença. Muito obrigado aqui a todos vocês. Deixa eu agradecer aqui à professora Ana Nara, também ao professor Júlio César, ao Pedro Kel, à Amanda Rodrigues e também ao João Gabriel. Muito obrigado a vocês por essa aula que vocês nos deram hoje aqui, a mim e a todos os ouvintes em 104,9, falando sobre esse projeto Drogas, da Repressão à Prevenção, um olhar sobre os jovens de Mauriti e Ceará. Eu espero poder assistir também vocês falando sobre isso, que eu acho que deve ser interessantíssimo. Muito obrigado, ótima tarde para vocês e a gente continua aqui em 104,9.